Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Faltam alguns minutinhos ainda para as 20 horas, né? E nós já vamos dar início à nossa reunião do GAFAM, né? Esse momento onde a intenção é estarmos juntos, né? Buscando apoiar uns aos outros e também buscar orientação de como proceder, de como agir, né? Quando a família acaba vivenciando uma situação, né, com a questão da dependência química, o álcool e drogas e assim por diante. Nós temos também hoje vários outros comportamentos, né, que são comportamentos em que a gente vivencia da questão né, do vício no jogo, né, essas questões das apostas. Nós vamos falar bastante sobre isso nos nossos encontros. Vamos aguardar o pessoal entrando, né? E daqui a pouquinho nós já vamos dar aí início à nossa reunião, tá certo, gente? Se você quiser mandar mensagem, tá? Você pode mandar mensagem, no caso, ali pelo direct, né? Qualquer dúvida que você tenha, qualquer situação que você precise, né? Estou totalmente à sua disposição para que nós possamos também, posterior à nossa reunião de hoje, estarmos conversando, tá bom? Para a gente poder, de alguma forma, ter um contato maior, um contato mais próximo, dentro das dúvidas, né, que você tenha. Eu me coloco inteiramente à sua disposição para estar, de alguma forma, né, depois desse encontro, tirando as suas dúvidas e tendo um momento para a gente poder partilhar, né, as suas experiências e também as experiências que eu também já vivenciei nas questões dos atendimentos, né, às famílias e também aos pacientes, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito importante ter vocês conosco nessa noite, tá bom? Vamos aguardar o pessoal entrando aí e daqui a pouquinho a gente já vai dar início à nossa reunião. Você está conseguindo me ouvir? Você pode escrever no chat. Você que quiser mandar uma mensagem, tá? Fique totalmente livre, tá bom? Para você conversar e mandar a sua mensagem pelo chat, tá bom? Hoje, na realidade, é um momento piloto, né? Um projeto piloto, né? Que a gente, na realidade, está executando hoje, que é essa transmissão pelo Instagram, né? A reunião sempre foi realizada pelo Google Meet, né? Pela plataforma do Google Meet. E hoje, então, estamos aí num piloto, exatamente, né? Numa primeira proposta de transmissão pelo Instagram, né? Para que a gente possa ter um acesso maior e também para que esse conteúdo permaneça, né, na rede, aí, nas redes sociais, para que outras famílias, outras pessoas também tenham acesso a essa informação que anteriormente nós já realizávamos a reunião do GAFAM, mas pela plataforma do Google Meet. E agora, então, né, nessa nova, digamos assim, nessa nova fase agora, né, buscando então reproduzir, tá, pela plataforma do Instagram, tá bom, gente? Daqui a pouquinho a gente já vai dar início, são 8h01. Muito bem, e nós vamos hoje trabalhar um tema que é muito falado, que é muito difundido, e muitas pessoas às vezes têm muitas dúvidas, né? Sempre me mandam questionamentos e perguntas. Nós vamos falar sobre a codependência, né? E hoje em dia até mesmo é um termo que está banalizado, é um termo que perdeu a sua importância, né? O que de fato é a codependência, né, dentro de um núcleo familiar? O que de fato a codependência acaba ali de alguma forma interferindo nas relações familiares? Quando alguém tem ali, né, naquele ambiente, alguém que é dependente químico, seja de álcool, de drogas, né, ou de qualquer outra substância, até mesmo farmacológica, ou como eu comentei anteriormente, até mesmo pelas questões do comportamento, né, do vício no jogo, né, nas apostas, que é o que nós temos muito em evidência hoje. Então, a codependência
ela tem que ser entendida como uma situação de sintomas dentro daquele ambiente familiar. Ou seja, não é só falar, eu sou codependente do meu marido porque ele bebe, eu sou codependente do meu filho porque ele fuma maconha, eu sou codependente do meu neto, né, porque ele faz uso de cocaína, tá? Então é importante que você compreenda que a codependência, ela tem alguns sintomas, né? Ela tem até mesmo um CID determinado. Então, nós estamos hoje analisando, né, essa percepção de como, de fato, né, a codependência age no ambiente familiar. Vamos aguardar mais alguns minutinhos para a gente poder dar sequência à nossa live de hoje. Perdão aí, né? Um clima hoje de frio, né? E a gente vai tomar água. Se você tem água na sua casa, por favor, se hidrate, porque a melhor forma de você ter imunidade é você estando hidratado para poder enfrentar esse ambiente aí, né, de clima, de temperaturas oscilando. Bom, vamos lá então, gente. Boa noite, né, famílias, é muito bom estar com vocês. Sejam todos bem-vindos à reunião do GAFAM. O GAFAM é um grupo, tá, de apoio e de orientação às famílias. Anteriormente, essa reunião era realizada pela plataforma do Google Meet. E hoje estamos fazendo um piloto, trazendo essa informação, né, na plataforma do Instagram. Nós temos um tema hoje. O tema central é falarmos sobre codependência. Mas eu vou falar sobre codependência fazendo uma análise dentro de um trinômio, que seria o seguinte: a armadilha da codependência dentro da família, tá bom? Né? E é importante você entender que a codependência, né, ela acaba trazendo um adoecimento da família. Então, sim, a codependência é uma questão de adoecer a família. E aí, né, no último ponto, nós vamos trabalhar como romper com esse ciclo da codependência. Então, nosso assunto de hoje é muito tranquilo, né, e eu espero que vocês possam partilhar de alguns minutos aqui comigo, tá bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, e nós estamos falando sobre codependência. Eu, né, estou vinculado a uma clínica especializada em reabilitação, né, à dependência química, tá? O nome dela chama-se Clínica de Reabilitação Despertar. Né? Nós temos ali uma equipe médica altamente capacitada, com médico psiquiatra, médico clínico geral, né? Nós temos ali os terapeutas, as psicólogas. Eu também faço parte dessa equipe, né, no setor de serviço social, atuando como assistente social, vinculado às questões de reinserção, né, desse paciente pós-internamento, e também faço esse trabalho, que é esse trabalho, digamos assim, de suporte, né, um trabalho ali que envolve as questões de dar um monitoramento junto à família, de como a família deve proceder. Então essa clínica, ela está localizada ali no município de Iporã, tá bom? E se você tiver, né, qualquer familiar, algum amigo, algum conhecido que está vivenciando a questão ali da dependência, do uso crônico, do uso compulsivo, você tem já o meu contato pelo direct. Eu estou à sua inteira, né, disposição para tirar qualquer dúvida e realizar os devidos encaminhamentos, tá bom? Então vamos lá, gente. Falando sobre a codependência. A codependência em muitas famílias ela se torna uma armadilha, porque a família, o pai, a mãe, a esposa, né, com quem aquele dependente reside, né, com quem ele mora, para ser mais claro, ele acaba trazendo toda uma influência negativa naquele ambiente. Então aquela esposa, de repente, já não dorme mais, né, bem, porque ela fica preocupada, o marido chega já, talvez numa condição já de uso de álcool, o filho chega de madrugada ou não volta para casa. Então aquela mãe, aquela esposa, acaba tendo alguns sintomas que são muito fáceis de identificar. São questões vinculadas apenas ao sono. E aí, de repente, junto com isso, essa mãe, essa esposa, enfim, esse familiar, também acaba abrindo mão de algumas refeições. A pessoa já não consegue mais tomar café da manhã.
a pessoa já não consegue mais almoçar, a pessoa já não consegue mais executar ali o seu lanche da tarde ou o seu jantar, e as coisas começam a entrar já num ciclo, né, preocupante. E aí vem, essa pessoa começa então ali a vivenciar o sofrimento do familiar que é dependente. Então as frustrações, aí vem as recaídas, aí vem as situações de que a família se sente culpada. Ah, será que eu não produzi ali uma boa criação dos meus filhos? Aonde será que eu errei? Aí a família acaba trazendo uma culpa para si que não é sua. É importante que você compreenda que quando um familiar, né, ele vai em busca de uma substância, ele vai em busca por uma razão. A primeira delas é o prazer. Ele busca ali, de forma momentânea, retirar uma frustração dele, pessoal, retirar uma dor que ele está sentindo, né, fazendo uso de uma substância, seja ela qual for. Então é importante que você entenda que nesse momento você não tem culpa. É uma questão de um arbítrio pessoal daquele indivíduo que vai em busca, então, como eu falei, por uma questão momentânea de suprir aquela falta, aquele vazio por meio do álcool, por meio do cigarro, por meio ali das substâncias que a gente fala assim, não lícitas, né? Ou das substâncias ilícitas também, né? Porque a gente tem toda essa questão envolvendo a política sobre drogas no nosso país. Então é importante que você entenda de que sim, a codependência ela vai ser identificada por esses sintomas de sofrimento psíquico, de sofrimento no dia a dia, e aí a família começa às vezes a financiar, né, eu vou chamar assim, das inconsequências desse familiar. Aí são motos que acabam sendo roubadas, carros que são batidos, envolvimento em acidentes, celulares que são perdidos, que são roubados, que são deixados muitas vezes nos locais junto a traficantes, e a família começa então acaba até mesmo a financiar o próprio uso sem perceber. E essas questões vão trazendo ali no dia a dia todo um adoecimento. Então lembrem que eu falei que em alguns momentos, a codependência se torna uma armadilha, porque o dependente ele acaba usando de uma certa chantagem emocional. Ele vai chantagear, ele vai tentar manipular aquelas situações a favor dele, porque ele precisa conduzir aquela situação negativa de uma forma em que a família não perceba. Então a codependência ela é uma armadilha, que às vezes a família acaba entrando sem perceber. Muitas vezes esse dependente químico, ele acaba culpando. Olha, pai, é porque você não me deu aquela oportunidade que eu precisava. Você não me deu o carro que eu queria. Olha, pai, você não deixou eu estudar o curso que eu queria estudar. E aí é toda uma questão de vitimização. Ele acaba buscando ali de alguma forma mexer no emocional do pai, da mãe, dos familiares como um todo, dos irmãos que estão em volta, para que ele possa de alguma coisa ter, de alguma forma ter proveito daquela situação. Então é importante que você entenda que a codependência ela é uma armadilha que muitas vezes a família acaba entrando, tá? E aí o segundo passo, como eu falei, que são 3. O segundo passo é a questão que sim, que de fato, assim como o dependente químico vai adoecendo, a família também adoece. E muitas vezes a família não percebe isso. Então é importante aqui, e nós estamos aqui trabalhando isso hoje, que muitas vezes a família ela sofre e sofre em silêncio. Muitas vezes, até mesmo é necessário usar alguma medicação e a família não sabe para quem correr, ela se sente até mesmo envergonhada. Muitas vezes chora sozinha num quarto fechado, o pai, a mãe, o responsável, enfim, a esposa ou o marido, enfim, porque também existem mulheres que são dependentes químicas, ou seja, que vivenciam essa questão da dependência, do uso e do abuso das substâncias
psicoativas, e aí a família acaba adoecendo. E ela adoece sem perceber, porque ela vem de forma sorrateira, né? A codependência ela vem ali de alguma forma todos os dias, dia a dia, ela vem trazendo essa questão. E é importante que a família entenda de que ela precisa identificar esses sintomas. E é por isso a reunião de hoje. Nós estamos falando sobre isso para que você, familiar, né, tenha subsídios, para que você tenha conhecimento. Não existe uma arma mais importante contra a dependência química do que a informação. Nenhum medicamento é capaz de trazer resultados tão quanto a informação que a família tem, tá? E que ela vai, claro, colocar em prática, né? A informação por si só, ela não é capaz de trazer respostas, mas quando você coloca de fato em prática a informação que você ouviu, né? O partilhar que você está recebendo agora dessa palavra, dessa live aqui, você tem que pôr em prática. E o terceiro ponto, né, que a gente falou ali, é como romper esse ciclo. Então é importante que a família compreenda que ela tem esse poder de romper com esse ciclo de codependência, de romper com esse ciclo, né, que vem ali de forma negativa, influenciando a sua família. Tá? É importante que você entenda que assim como, né, o dependente químico tem que evitar, a gente usa esse jargão, né, tem que evitar pessoas, hábitos e lugares, a família também tem esse mesmo compromisso. E muitas vezes a família não compreende isso. A família quer que a mudança aconteça apenas no seu familiar que é dependente químico. A família busca que a medicação resolva o problema do familiar. A família acredita que só o internamento vai resolver, que só a consulta com o psiquiatra vai resolver, que só a terapia, né, que a psicoterapia vai resolver. Então é importante que você, familiar, entenda de que a família também tem que ter mudança. E aí você também tem que evitar hábitos, evitar lugares, evitar pessoas. Assim como o dependente também tem que ter esse mesmo comportamento. E você, familiar, tem que buscar ajuda. Você que está aqui agora ao vivo, nessa live, você é prova de que nós estamos aqui, né, buscando essa ajuda. O primeiro passo é você ajudar a si mesmo, para que então você tenha forças o suficiente para poder ajudar o seu familiar. Não adianta você, doente, querer estender a mão para outra pessoa doente. Então é importante que você esteja fortalecido, que você esteja informado, que você receba a orientação necessária para daí sim poder, de uma forma muito firme, né, ter a condição de aí então auxiliar o seu familiar. Né? Nós estamos aqui tentando trabalhar uma rede de suporte, tá? Uma rede de apoio. E é muitas vezes o que as famílias não têm. Então você, família, tem que buscar encontrar qual é a sua rede de suporte. Vai ser de repente a sua irmã mais velha? Vai ser de repente a sua vizinha? Vai ser de repente a avó que tem uma experiência maior? Mas é importante que você se abra, né? E que você busque ajuda. Essa reunião do GAFAM também é uma forma de partilhar, né? É uma forma de troca de experiências. Então essa reunião também funciona como esse momento de partilha. Mas você, na sua cidade, da onde você está me ouvindo agora, você pode buscar um grupo de autoajuda. Né? Nós temos o grupo do Naranon, né, que são ali focados na família. Nós temos o grupo do Amores de Gente. Nós temos, enfim, inúmeras situações de grupos de mútua ajuda. Nós temos a Pastoral da Sobriedade, que faz um trabalho muito belo em várias cidades do país afora, né? Pelo país afora, pelo Brasil. Ou seja, nós temos grupos que estão ali realizando trabalhos semanais para que as famílias possam receber esse suporte. Você tem que buscar um suporte profissional, né? É muito importante. Você vai buscar então o apoio com psiquiatra, você vai buscar de repente o apoio com psicólogo para fazer psicoterapia, você vai buscar um atendimento especializado. Você, família, também tem que buscar ajuda.
tá? E essa reunião de hoje aqui é exatamente para lembrar você disso, tá? Que você necessita buscar ajuda. É importante, né, que você não esqueça de que a família muitas vezes tem que se posicionar. Muitas famílias sofrem com a questão da dependência química, né, ali que permeia os seus familiares, porque a família não se posiciona. Ou seja, nós somos contrários ao uso do álcool, nós somos contrários ao uso do cigarro, nós não aceitamos em nenhuma atividade, em nenhuma celebração, nós admitimos o uso do álcool ou de qualquer outra substância. Tá? Então é importante que você, família, compreenda que é necessário um posicionamento, evitando lugares, evitando pessoas, evitando hábitos, que muitas vezes acabam até mesmo, escute o que eu vou dizer para você, é algo muito forte que eu vou dizer, mas muitas famílias, às vezes, por não terem a informação correta, acabam fazendo com que o seu familiar, né, por alguma circunstância, acabe recaindo novamente no uso da substância, seja do álcool ou de outras drogas. Porque a família não está, como eu falei, colocando em prática as informações, as ferramentas que receberam. E esse é o meu alerta hoje, né? Quando o paciente volta para casa, a gente fala que é um processo do pós-internamento, esse paciente precisa de apoio, ele precisa ali de suporte. E muitas vezes a família se perde, porque aquele paciente agora, né, ou aquele familiar que voltou à convivência familiar, que estava internado, mas que depois da alta médica, né, retornou, ou seja, ele foi reinserido socialmente, né, novamente junto à sociedade, ele tem um outro comportamento, ele tem outro pensamento, que agora difere totalmente de como era, né, aquele comportamento ali junto com a sua família. E às vezes a mãe, às vezes a esposa, os irmãos ficam perdidos. Mas quem é essa pessoa? Como assim agora ele fala isso? Como assim agora ele está falando, né, sobre isso? Como assim agora ele voltou a trabalhar? Como assim agora ele tem planos de projeto de futuro? A família ali às vezes fica perdida e às vezes ele acaba frustrando, né, esse familiar, aonde há um momento possível ali de questão de sofrimento psíquico e há então uma situação de recaída por parte do paciente, né, ou daquele familiar dependente químico, e há também uma recaída de comportamento da própria família, porque ela não se identificava como codependente. Muitas vezes a família acaba fazendo tanta pressão de que ela mesma acaba trazendo essa frustração sobre o seu familiar. E o familiar, então, infelizmente, né, por vivenciar aquela situação de medo, ali, de pressão, acaba daí, infelizmente, buscando o uso da sua substância de preferência. Então, o grande alerta da nossa reunião hoje é: a família precisa compreender o que é a codependência, a armadilha que é a codependência, né? De que a codependência, ela adoece sim a família. Nós temos aí pais, mães, avós, familiares que infelizmente adoecem junto com o familiar que é dependente. Mas aí o terceiro ponto é como romper esse ciclo. É quando a família se posiciona. E a família deixa claro que ela sim é uma rede de suporte para aquele familiar, né, da qual ela tem amor, afeto, carinho, mas também exige dele um comportamento de mudança. Então, a grande mensagem da nossa reunião de hoje é essa: é possível romper o ciclo da codependência, desde que a família tenha informação. Tá certo, gente? Eu quero agradecer aqui a você que passou esses minutos comigo e que pôde aí escutar, né, esses pensamentos que de alguma forma eles possam ter eco dentro aí da sua família, que eles possam trazer um momento de discussão agora, né, a gente vai encerrar a live, mas você pode continuar conversando com a sua esposa, com a sua namorada, né, com seus filhos, com seus netos, enfim. Ou você mesmo que está sozinho,
você pode de repente pegar o seu caderno e fazer algumas anotações do que nós conversamos. É possível sim romper esse ciclo tão negativo, tão ruim, que a codependência acaba trazendo sobre a família e às vezes também perpassa de uma questão negativa sobre o próprio familiar que é dependente químico. Eu vou tentar deixar essa live, né, no meu feed, e é por isso que a gente está fazendo então no Instagram, para que essa mensagem chegue a outras famílias. E você pode, qualquer dúvida que você tenha, como eu falei, você pode mandar mensagem no direct e eu, de uma forma muito tranquila e humilde, me coloco à disposição para estar respondendo. Como eu falei, esse trabalho ele faz parte de um trabalho que é voltado ao suporte de famílias, né? Eu faço parte do corpo clínico, né, de uma clínica especializada para reabilitação, né, de dependência química, tá bom? Chamada Clínica de Reabilitação Despertar, localizada ali no município de Porã, com toda uma questão envolvendo ali as informações, né, de forma legalizada, as licenças sanitárias. Nós temos um vínculo junto ao Ministério Público, né, aqui do Estado do Paraná, porque nós realizamos a informação da internação voluntária e também involuntária ao Ministério Público. Tá? A gente cumpre de forma muito tranquila, temos a vinculação junto ao CRM, temos um RT, né, um responsável técnico médico, né, tanto psiquiátrica, clínico geral, nosso setor de psicologia com as nossas psicólogas, os terapeutas que fazem parte, toda a equipe, enfim, os monitores, né, educador físico, nutricionista, enfim, eu que faço parte do setor de serviço social ali da clínica, me coloco inteiramente à disposição para trazer informações e encaminhamentos a respeito de tratamento para, né, reabilitação da dependência química. Pessoal, muito obrigado. O GAFAM de hoje, então, vai terminando por aqui e eu deixo um beijo, um abraço a todos vocês que participaram comigo nessa noite. Meu muito obrigado, um abraço e até breve, gente.